Bom, galerinha, nossa aula de hoje é sobre Schopenhauer, né? Depois a gente terminou de falar do Nietzsche. Geralmente a gente vê Nietzsche depois de ver Schopenhauer, mas como eu queria dar uma aula mais específica sobre o Nietzsche, parando, lendo um pouco das citações, inclusive me desculpe por causa da voz, hoje está terrível. Ontem eu virei à noite e falando, então minha voz está uma merda hoje, mas vou fazer o possível para incomodar vocês o mínimo possível, né? Inclusive, essa aula vai ser um pouquinho menor do que o habitual, né? Bom, galera, o Schopenhauer, ele vai escrever, opa, ele vai escrever uma ideia que é muito importante. Tem um livro dele chamado O Mundo como Vontade e Representação. Essa ideia ela é bastante forte, né? O que significa vontade e representação? É o que a gente vai ver dentro do pensamento dele. Tá? Deixa eu voltar para cá, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, ele critica os realistas e ele também critica os idealistas. A gente vai retomar então o que são os realistas e os idealistas. Os idealistas, como a gente viu bastante ali no pensamento do Nietzsche, né? Os idealistas são aqueles que imaginam um ideal, seja esse ideal de comportamento, seja esse ideal de ação, seja esse ideal de indivíduo, seja esse ideal de pensamento ou de verdade, né? Então, os idealistas acreditam que as ideias que temos sobre os objetos são muito mais relevantes e importantes do que o próprio objeto em si. Em grande medida, para os idealistas, a realidade e a verdade só podem ser estabelecidas a partir das nossas ideias em relação aos objetos. Portanto, os idealistas desconfiam geralmente dos nossos sentidos. Os idealistas querem encontrar a verdade no pensamento muito mais do que no mundo concreto. Platão é um grande idealista. Para Platão, vocês lembram lá, tinha o mundo das ideias e o mundo sensível. Na ideia dele do mundo das ideias, significava um mundo ideal, onde tudo acontecia, onde os conceitos existiam, onde as coisas eram bem definidas e onde habitava a verdade. Né? A verdade da figura do bem. Enquanto isso, havia também um mundo que nós conhecemos como um mundo sensível. Esse mundo sensível afeta os nossos cinco sentidos e justamente essa afetação dos cinco sentidos distorce o mundo das ideias. Portanto, o mundo sensível atrapalha a compreensão real das coisas. Eu não vou voltar a explicar isso, né? Mas se vocês quiserem, basta voltar lá nas aulas de Platão e a gente vê um pouco sobre essa diferença entre mundo sensível e mundo das ideias. Bom, a crítica também aos realistas. Né? O que são os realistas? Esses são aqueles que acreditam que é o nosso contato com o mundo que desperta a verdade. E, portanto, não existiria verdade fora da nossa percepção do mundo. Porque o mundo, de certa forma, nada mais é do que a nossa percepção sobre ele. Ora, se eu olho para uma parede, para uma cadeira, para uma mesa ou algo do tipo, ela existe porque ela foi percebida naquele momento. Então, quem cria essa realidade é justamente a nossa capacidade de perceber o mundo, de ver as coisas, de concretizar os objetos. Ah, Pedrão, então significa que se eu não estou vendo os carros que estão passando ali na rua, eles não existem. Não, não é isso. Os realistas
acreditam que é essa percepção de mundo que te garante essa existência do mundo. Né? Porque, afinal de contas, haverá outras pessoas ali para observar, para sentir. Né? E a própria sensação que eles causam também está ali. Não é porque você não está vendo algo em um determinado momento que esse algo não exista. Né? Eu tinha muito isso na cabeça na época, assim, quando eu era criança. Sabe? Quando eu era criança, eu colecionava figurinha de Campeonato Brasileiro, essas porcarias assim, sabe? E aí, ao colecionar essas figurinhas do Campeonato Brasileiro, eu ficava imaginando que antes de eu abrir o pacotinho, as figurinhas elas ficavam se alternando dentro do pacote, como se elas ficassem mudando de qual personagem que era, né, de qual jogador que era e tal. Na hora que eu abri o pacote, aquilo virava realidade. Porque essa realidade não existia antes de eu abrir o pacote. Né? Mas, claro, os realistas não são desse jeito. Eles, obviamente, acreditam que ali tem um número limitado de figuras e tal, né? E que aquilo é escolhido de forma randômica, por aí vai, né? De forma aleatória. Bom, então, qual que é a crítica que o Schopenhauer vai traçar a essas figuras? Ele critica os realistas porque eles tiram o papel porque tira o papel do sujeito no mundo. Né? Então, quando eu imagino que as coisas são absolutamente concretas, o papel interpretativo do sujeito é quase que anulado. Porque, afinal de contas, se eu observo uma mesa, eu sei o formato dela, eu sei a cor dela, eu sei o jeito dela, eu sei a dimensão dela, eu sei tudo sobre ela. Eu vou perdendo a subjetividade do indivíduo quando eu acredito nessa concretude da realidade. Quanto menos subjetiva é essa realidade, menos capaz de interpretar o mundo, capaz de revolucionar o mundo, de mudar o mundo, de imaginar o mundo o sujeito é. Enquanto isso, os idealistas sofrem de um outro problema na visão do Schopenhauer. Os idealistas esvaziam os objetos e a realidade sensível de sentido. Né? Significa o quê? Que para os idealistas os objetos sequer importam. O que importa é a imaginação sobre o objeto. O que importa é a ideia do objeto. E aquele objeto pode mudar completamente. Aquele objeto não é perene. Aquele objeto muda com o passar do tempo. Ele apodrece, ele desaparece, ele se quebra, ele muda, os seus usos vão mudando. Então, nenhum nem outro para o Schopenhauer está correto. Porque ele vai acabar criticando os dois. Não é nem, na visão dele, o abandono completo da subjetividade do mundo, que é própria do idealismo, de imaginar o mundo, e nem o esvaziamento dos objetos como coisas reais. Então ele vai tentar sempre encontrar um equilíbrio entre esses dois pontos antagônicos da filosofia. Por isso que ele vai ser um autor tão importante, tão relevante na época em que ele está escrevendo. Bom, ele vai ter um diálogo com o Kant. Né? O Kant, para quem não se lembra, ele vai falar o seguinte. Lá no Crítica à Razão Pura, né, ele vai falar, primeiro, ele vai querer descrever como é o conhecimento humano, os objetivos dele, o que permite o conhecimento humano. E aí ele escreve um livrão chamado Crítica da Razão Pura. Crítica da Razão Pura, o objetivo é determinar o que permite que o homem conheça as coisas. Quando Kant faz isso, uma das formas como ele vai descrever essa nossa capacidade de conhecer o mundo é ele dizendo que, para conhecer o mundo, é preciso que o homem perceba o mundo. Né? Porque a ideia kantiana de crítica é a ideia, primeiro, do autoconhecimento. Então, antes de mais nada,
o ser humano precisa saber os seus limites para conhecer um determinado objeto e, a partir da compreensão dos seus próprios limites, o ser humano se aventura a conhecer esses objetos. Ora, significa, portanto, que se eu pegar um coração de boi, como vocês fazem no colégio, né, eu não estudo biologia, né, há pelo menos uns 15 anos. Né? Passei na faculdade em 2015, então, há uns 15 anos, em 2005, né? Então, há uns 15 anos eu não estudo biologia, e eu acho que eu consegui livrar minha mente de boa parte do conhecimento que biologia trouxe a ela. Fiz um bom trabalho, acredito. Né? Mas, imagina que eu pego um coração de boi e corto ele, como vocês fazem, tudo quanto é feira de ciências. Vocês abrem o coração de boi e está lá e fala, me explica, isso aqui é o ventrículo, isso aqui é o átrio, isso aqui é o não sei o quê, isso aqui é o... Né? Eu, se pego um coração de boi, eu não faço a menor ideia do que é cada parte daquilo ali. O máximo que eu vou fazer é uma receita de coração de boi assado ou alguma coisa do tipo. Mas saber o que significa cada parte ali, eu não sei. E, portanto, o primeiro papel é, para que eu não me preste ao ridículo, que eu pelo menos imagino o que eu posso conhecer. O que eu sei sobre o objeto para poder falar sobre ele. Porque algumas coisas você sequer sabe sobre os objetos. Isso é um papel muito importante na filosofia. O que é que me permite falar sobre um autor? Quais obras eu li desse autor? Eu li só comentadores desse autor? Isso ficou claro para o meu aluno? Esse tipo de coisa são perguntas relevantes no cotidiano de um professor. Então, quando eu falo sobre Roma, por exemplo, quantas disciplinas eu fiz de Roma? Eu estudei realmente de Roma? Quantos livros eu li sobre Roma? Quando eu falo de Minas Gerais colonial, quanto eu li sobre Minas Gerais? O que me autoriza a falar sobre isso? E primeiro, na visão kantiana, isso é uma autorreflexão. Bom, para que o ser humano conheça, portanto, é preciso que o ser humano tenha contato com os objetos. Então, para o Kant, é preciso essa relação de proximidade com os objetos. Eu não posso, por exemplo, como ser humano, né, como pessoa, eu estou aqui na minha casa e eu não posso dizer o que está acontecendo na Câmara de Vereadores aqui de Oliveira agora. Por quê? Porque eu não estou lá. Eu não estou vendo um stream mostrando o que está acontecendo lá. Eu não li a ata da Câmara, né, perdão, a pauta da reunião da Câmara de hoje. Portanto, eu não faço a mais puta ideia do que está sendo discutido naquele lugar. Portanto, eu não posso dizer sobre isso. Eu tenho um limite no meu conhecimento. Ora, para o Kant, o homem, portanto, se organiza em pelo menos duas dimensões, o tempo e o espaço. Para que eu tenha conhecimento crítico sobre um determinado objeto, eu preciso organizar no tempo e no espaço. Né? Ocupar, de certo modo, o mesmo tempo e o mesmo espaço do que aquele objeto. Quando o historiador, por exemplo, fala sobre Minas colonial, ele fala impressões sobre Minas colonial, sem sequer ter passado por lá. E mesmo assim, o faz com base em documentos produzidos na época, tentando ter uma sensação dessa proximidade. O Gombrich escreveu um texto muito legal, né, um livro muito interessante, chamado 1926, né, reza a lenda que ele achou. O Gombrich é um autor massa, assim, né? Então ele achou uma folhinha. Vocês jovens hoje não fazem a menor ideia de uma folhinha. Né? A folhinha é tipo um calendário que você vai arrancando uma folha por vez. Né? E aí isso vai passando o tempo do ano. Né? Ele achou uma folhinha de 1926 e ele resolveu que ele viveria aquele ano como se fosse 1926. Faria as atividades que ele teoricamente faria, escutaria músicas que foram publicadas só entre 1926 e um pouco pretéritas, leria livros que foram publicados até aquela data, né, e viveria a vida um ano em 1926. Então, o máximo que ele conseguiu, obviamente não foi viver em 1926,
mas sim ter alguma sensação, imaginar alguma sensação, né? Ter uma impressão de como seria o ano na vida daqueles sujeitos, né? Daquelas pessoas. Então, no Kant, nós nos organizamos no tempo e no espaço, e a visão do Schopenhauer é que a gente também precisa dessa organização em tempo e espaço, esse equilíbrio entre realismo e idealismo. Né? A representação, na visão de Schopenhauer, é um elemento externo à realidade que situa o homem no universo. Então, a representação não é a realidade. Faz sentido, né? Quando eu represento uma peça de teatro, a peça não está acontecendo de novo. Né? Perdão, quando eu represento uma peça de teatro, aquilo que está sendo representado não é a realidade, é a representação. Quando eu assisto um filme, os atores interpretando aqueles papéis não estão de fato fazendo aquelas coisas, mas estão representando aquilo. Né? O que geralmente cria umas confusões, né? Que vira e mexe aqui no Brasil, quando uma personagem de novela muito famosa por ser uma vilã, a atriz era hostilizada na rua um tempo atrás. Né? Hoje em dia, a gente ficou menos idiota em relação a isso. Pelo menos parece que sim. A gente emburreceu em outros aspectos, mas pelo menos nesse a gente aprendeu que a atriz na novela é só uma atriz, né? Não é aquilo não representa as intenções dela. É difícil eu passar isso um pouco quando eu estou dando aula, né? Porque vira e mexe eu tenho que avisar para vocês, olha, galera, eu estou falando as ideias do autor, eu não estou falando as minhas ideias. Então, não me julguem pelas ideias de outro cara. Um dia eu vou dar uma aula falando as minhas ideias para vocês, mas as minhas ideias importam muito pouco perto das ideias do Schopenhauer, perto das ideias do Nietzsche, perto das ideias do Platão, do Kant, por aí vai. Mas então a representação é um elemento externo à realidade, mas que situa o homem nesse universo real. Então, quando um menino pensa que um menino ou uma menina pensa que é um jogador ou uma jogadora de futebol, portanto, eu represento o Neymar, ou a marca, ou quem quer que seja, essa representação que eu crio me ajuda a me situar na realidade. Quando uma pessoa joga um jogo, por exemplo, que representa regras, e dentro daquele mundo do jogo essas regras são diferentes do mundo real, né, essa pessoa entra no mundo lúdico. Né, está descrito no Homo Ludus. Né? Essa pessoa entra nesse mundo lúdico que é, por óbvio, diferente da realidade. Você não acha que quando você vence uma partida de War, né, a terra é sua, você conseguiu vencer e acabou. Você não acha que quando ganhou, quando está jogando uma partida de imagem e ação, você não vai, quando você está desenhando, você não vai poder falar nada, né, para não atrapalhar a dinâmica da partida. Então, essa representação é, de fato, externa à realidade, mas ajuda a situar o homem nesse universo. A ele lidar com esse universo que muitas vezes é desconhecido ainda. Então, para ir pondo o pé nessas novas regras, para ir testando, para ir lidando com essa nova realidade que se apresenta, ele faz essas representações. E a vontade? A vontade interna ao homem conecta a sua essência com o mundo. Do mundo. Consiste no principal elemento constituinte do mundo. Então, essa vontade do homem é aquilo que move o ser humano. É aquilo que ele constitui como essência, né? que conecta a sua essência no mundo. É aquilo pelo qual o homem age no mundo. É aquilo pelo qual o homem representa. É aquilo pelo qual o homem insiste em viver no mundo. E por conta disso, essa vontade se consiste no principal elemento constituinte do mundo. Porque o mundo é essa representação. Então, percebam, essa vontade ela é o elemento idealista, enquanto a representação é esse elemento realista. Ora,
Realista por quê? Porque a representação tem como base o mundo real, dito real, o mundo sensível. Mas a vontade inerente ao homem, conecta a essência humana. E a essência humana é própria do homem e é exterior ao mundo. O homem não depende desse mundo o tempo todo para estar presente nele próprio. Mas ele se utiliza do mundo para conectar essa sua essência e desenvolver essa vontade. Portanto, entre práticas e entre vontade e representação. Né? Bom, e por que essa ideia do Schopenhauer é uma ideia pessimista? Porque a vontade humana é insaciável. Então, essa vontade humana é insaciável, nossa incapacidade de saciar nossa vontade nos leva necessariamente à frustração em relação ao mundo. E aqui tem dezenas de autores relevantes falando sobre isso. Porque esse é um dos principais temas do final do século XIX para até o meio do século XX. Então, quando a gente pega, por exemplo, nós poderíamos dizer, né, para Schopenhauer, isso é pessimista, porque essa vontade é insaciável, a vontade de conexão da nossa essência comum é insaciável, porém, nossa capacidade de representar isso é limitada e o resultado é insatisfação. Eu poderia dizer, para o Freud, a nossa tentativa de lidar com o mundo é sempre conflituosa, né? É sempre um conflito entre princípio de prazer e princípio de realidade. O nosso desejo ele é sempre multiplicado e assim que temos um determinado objeto de desejo, ele perde o resultado é a ampliação desse desejo, portanto, insatisfação. Eu poderia dizer, para Hannah Arendt, a ampliação do labor, né, em detrimento do trabalho, faz com que o ser humano trabalhe cada vez mais para se autossustentar em um mundo que não satisfaz. Resultado, homem insatisfeito. Poderia dizer, para Marx, a separação brutal entre a capacidade de compra, a capacidade de mover bens materiais dos capitalistas em relação aos proletários, leva à frustração da classe trabalhadora. Resultado, frustração. Ou seja, para todos esses autores que eu listei, há um conflito entre os interesses humanos e a capacidade de resolver esses interesses. E, portanto, o ser humano é frustrado. E, portanto, o ser humano nunca estará bem. E, portanto, o ser humano não tem jeito. Desolador, né? Mas é a ideia dos autores, como eu disse, talvez um pouco da minha, mas ainda assim é simplesmente essa reprodução das ideias desses autores. Né? Bom, era mais ou menos isso, então. Né? Aliás, era isso que eu queria passar nessa aula. E aí, na próxima aula, a gente continua com mais alguns autores, certo? Grande abraço, pessoal. Até mais. Falou!